conversa conosco a mãe Rosiane Rodrigues, ou para os seus filhos de santo Mãe Rose. Pelo menos é o que me passaram. O pessoal fala Mãe Rose. Aí, quem inclusive fez a ponte chama... Vou chamar você, porque ela é muito nova, né? Não dá pra falar senhora pra essa moça aqui que tá na sala com a gente. Então, vou falar você, Mãe Rose. Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulus. Bom dia aos expressonautas. É um prazer estar aqui de volta com você. E já até ganhei o dia, né? Porque quase aí, pertinho dos 50 anos, eu tava com essa carinha. Mentira. Então tá bom. Vai ter que mostrar o RG. Mentira, isso aí, mentira. Olha só. Mãe Rose, vamos tentar começar de onde a gente parou a conversa aqui com o pastor Ariovaldo. Quando a gente vê, né, todo o drama do mundo, é óbvio que não começou agora, a dor e o sofrimento estão presentes, é parte da nossa existência. E aí, nesse momento em que a gente tem essa exacerbação do sofrimento em nível individual, das pessoas que estão vendo amigos, parentes, perdendo eles e passando pela convalescença, que já é um processo traumático em si, e a doença, o desenvolvimento da doença, e também o sofrimento social como um todo, vendo essas imagens dramáticas da falta de assistência às pessoas sanitária, mas até material, por conta da pandemia e do nosso confinamento precário. E aí, quando as pessoas veem a sua fé testada nesse momento, e aí falam: Mãe Rose, não é possível, né? O que enfim, por que aí, não sei, as entidades, os orixás, o que eles querem da gente? Por que isso? Por que estamos sendo punidos, e aí por que se não sou eu que estou, por exemplo, né, nessa questão que falava o pastor Ariovaldo, né, partindo da suposição de que é uma tentativa de reequilíbrio diante da agressão humana no planeta. Inclusive, eu queria acrescentar o seguinte: isso não é apenas, né, quem crê nesse tipo de ajuste, não vê a pandemia, mas outros eventos, não é apenas uma fé religiosa, transcendental. Tem uma teoria na ciência chamada teoria de Gaia, que fala justamente isso, que o planeta Gaia, retomando aquela história da Gaia, deusa romana, que ele se autoajusta, né? Quando está uma coisa, ele tende ao equilíbrio, né? Até se a gente pensar isso, até da física, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, o planeta como um todo, se você pensar que ele é um sistema, ele tende ao equilíbrio. Então, quando exagera de um lado, ele puxa do outro para tentar voltar ao equilíbrio. Então, até dá para você, talvez, pensar nessa reação microcósmica, vai saber, como falava o pastor, do vírus, como uma reação, aí até na teoria de Gaia, mesmo que você seja totalmente materialista, que na física, que eu me lembre, as coisas tendem ao equilíbrio. Mas, Rose, quando o pessoal vem nessa dificuldade, falar: poxa, mas não fui eu não sou o capitalista lá da Frente de Expansão Agrícola que está desmatando a Amazônia, eu não sou a pessoa que está fazendo a emissão, por que foi o meu pai, por que foi o meu companheiro que morreu, e o que está acontecendo, o que é para eu tirar disso? A pessoa que está tendo essa aprovação na sua fé, não é fácil, hein? Olha o desafio de Mãe Rose, de pastor Ariovaldo, todo mundo vai conversar com a gente, mas o que você fala? Olha, Rômulus, eu acho que tem duas dimensões aí que são importantes da gente pensar. Primeiro que as tradições de matrizes africanas, elas não têm compromisso com o sofrimento, né? A gente tem uma forma muito diferente de entender a dimensão do sofrimento, né? Nós não viemos aqui para serem felizes, nem para sermos sacrificados e nem para sofrermos, né? Nós viemos aqui para viver plenamente, né, a partir de todas as condições que a própria Terra nos oferece. Só para pontuar, Mãe Rose, então seria uma diferença, me corrija se eu estiver errado, para, por exemplo, a doutrina espírita do kardecismo, em que a gente viria à Terra para evoluir através do sofrimento. Essa coisa da expiação, essa coisa do sofrimento, isso está muito longe da ideia que nós temos sobre as nossas atitudes nesse momento, né? Então, assim, a gente pode levantar aqui várias teses filosóficas, mas o que nos orienta é que a dimensão da boa conduta, ela deve se estabelecer como uma prática de vida, né? Isso do ponto de vista do sofrimento. Por outro lado, a gente tem um princípio universal, e não é só um princípio terrestre, mas é um princípio que rege o universo,
que é o princípio de Exu. E aí, explicar isso, eu vou recorrer a uma coisa a uma pessoa que tem desenvolvido isso muito legal, de forma muito didática, que é o pai Sidney Barreto, de São Paulo. O pai Sidney, ele trabalha com a ideia de que as nossas relações são todas baseadas em Exu. Exu é o mercado. Exu é aquele que é o incriado, né? Ele é a própria expansão do universo, ele é o caos, ele é o movimento, né, do caos para estabelecer a ordem. Então a gente vê Exu na onda do mar, a gente vê Exu na circulação sanguínea, a gente vê Exu nesse momento aqui que eu estou conversando com você, que a gente está realizando uma troca, né? Isso é o movimento. Esse movimento da vida é o movimento de Exu. E todas as vezes que a gente estabelece troca, a gente troca alguma coisa. Eu estou te oferecendo alguma coisa e você está me oferecendo outra, né? É a lei do mercado. É a lei do mercado que a gente... É a lei da feira, né? Você vai à feira, você vai comprar alguma coisa e você... ainda que você não compre, você estabelece relações, estabelece trocas. É interessante esse esclarecimento que você traz, Mãe Rose, porque esse orixá em particular, ele sofre literalmente um processo de demonização para quem é leigo. Sim, exatamente. Exatamente. E até porque, Rômulo, a gente está muito habituado a olhar para as práticas tradicionais de matrizes africanas a partir de um olho binário, de um olhar binário entre bem e mal, né? De um olhar binário entre preto e branco. Esse olhar ocidental, ele não dá conta de explicar essa... Porque se a gente entra na lógica de que, né, a Terra ela vai também cobrar, e se a gente não leva isso de uma forma mais complexa, a gente acaba justificando todas as desigualdades. Então a gente tem o seguinte, Rômulo, por que é importante pensar sofrimento e pensar trocas e pensar Exu, né? O sofrimento, ele é um desequilíbrio, ele é algo que é promovido por nós o tempo inteiro. Existe uma questão que é a dimensão da responsabilidade pelo sofrimento, né? A gente não veio aqui para sofrer. Então, são as nossas condutas, são as nossas práticas, é a nossa responsabilidade manter o caminho, manter as práticas que têm a ver com conduta, que têm a ver com as nossas práticas no dia a dia, para que a gente não sofra. Porque quando a gente vem para cá, a gente estabelece relação de troca. E sofrer tem a ver com isso, né? E aí a gente precisa complexificar isso, que não são apenas as minhas atitudes. Ninguém está estanque no mundo. As minhas atitudes, elas têm uma repercussão na vida de muitas pessoas, da mesma forma que as suas atitudes também têm. Então, a gente está num processo em cadeia, num processo em que todas as nossas atitudes, elas repercutem na vida das pessoas. E isso é importante da gente falar, Rômulo, porque a gente está diante exatamente desse desafio, de entender que as nossas atitudes, que as nossas práticas, elas são fundamentais, inclusive, para a vida das outras pessoas. Então, quando a gente coloca, né, que a teoria de Gaia, por exemplo, né, desse reequilíbrio, sem que a gente entenda que nós não somos pedaços de carnes estanques andando pela Terra, né, e que é a partir de nós que a realidade se constrói, né, a gente vai construindo realidade o tempo inteiro junto das pessoas que nos cercam. E é essa realidade que vai repercutindo de uma forma ou de outra. Então, porque se a gente não olha desta forma, a gente acaba justificando, por exemplo, a barbaridade do Holocausto, a barbaridade da desigualdade. O que a gente está adiante, o que a gente está se impondo é ter que, assim, e é bom que os expressionautas sejam casca grossa, né? Porque a gente parte de um pressuposto de que, primeiro, que o Brasil é um país democrático e que existe o Estado de Direito. Eu pergunto, para quem, cara pálida? Claro.
A partir de que lugar que você está falando? Por quê? Para os povos tradicionais de matrizes africanas, para os povos indígenas, para os povos ciganos, isso aqui nunca foi um Estado de Direito. Para os negros, para as pessoas. Então, assim, para as mulheres. Então, a gente está falando de onde? Né? A gente está pensando de que forma que esse sofrimento está chegando nas pessoas. Então, assim, a gente tem aí um cenário muito, muito complexo, Romulo, que não é possível mais simplificar. A gente não tem mais como não colocar os dedos nas feridas. A gente não tem mais como olhar para o que está acontecendo hoje no Brasil. E, assim, é muito difícil ter uma pandemia, enfrentar o sofrimento da pandemia, ao mesmo tempo que se tem que enfrentar um governo genocida. Então, assim, a dificuldade das pessoas hoje está em o que fazer diante, por exemplo, não tenho comida na mesa, não tenho nenhuma... o auxílio do governo não chega porque o Brasil não conseguiu popularizar o seu sistema digital, né? A inclusão digital no Brasil é uma piada e só está voltado para uma parcela muito pequena da população, né? Então, assim, atrelar a ajuda emergencial a aplicativos é matar as pessoas de fome, literalmente. Isso não é à toa, isso é um projeto. Né? Então, assim, as famílias que hoje... Rômulo, no Rio de Janeiro, hoje, no centro da cidade do Rio de Janeiro, hoje, nós temos algumas centenas de famílias que moram na rua, em situação de rua. Essas pessoas não têm celular, não, gente. Essas pessoas não têm acesso à inclusão digital. Aliás, elas não têm acesso a nenhum tipo de inclusão, porque se tivessem, não estariam como estão. Apesar de todas as discussões que a gente tem sobre população de rua. Então, o que a gente está vendo hoje, Rômulo, é assim, cada um de nós precisa estabelecer a nossa responsabilidade diante desse quadro. Certamente. E assim, eu vejo muitas pessoas dizerem, mas eu não votei no Bolsonaro, eu não tenho responsabilidade com isso, né? Eu não sou responsável, né? A minha mão não está suja. As mãos de todos nós estão sujas. Por quê? Nós, brasileiros, nos permitimos que esse momento tivesse chegado. E, assim, não tem a ver somente com a militância de sofá, né, que você tanto tem abordado, e eu acho que tem abordado de uma forma muito interessante. Mas também a gente tem que pensar, Rômulo, que a gente nunca estabeleceu uma conversa séria sobre escravidão no Brasil. A esquerda, o campo progressista brasileiro nunca estabeleceu uma conversa séria, um diálogo honesto sobre escravidão no Brasil, sobre racismo no Brasil, sobre a condição de desumanidade em que homens e mulheres negras se mantêm nesse país. A desumanização dos negros no Brasil é um processo que remonta a 520 anos, gente. Mãe Rose, eu acho que isso é atualíssimo, esse debate, não só a dívida histórica, mas atualíssimo porque grande parte da banalização do valor da vida no Brasil, pelo menos é a minha interpretação, obviamente que em ciências sociais a gente não tem como fazer teste, controle, então pegar um país que não tem escravidão, botar um grupo de controle sempre, dizer, mas enfim, a gente sabe das limitações e como é feita a ciência nas ciências sociais. Mas eu partilho da visão daqueles que afirmam que a banalização do valor da vida no Brasil e a banalização da violência, portanto, decorre do passado escravagista, das punições corporais, né, de você realmente precificar a vida humana dos escravizados naquele momento. E a gente conversava ainda ontem, né, quando a gente trata das tradições afro-brasileiras, é uma esquina do racismo, né, da questão social também, com essa questão até da banalização da violência por estar identificado, né, com os setores da população e segmentos sociais
que tem a sua vida banalizada, né? Enfim, a gente sabe como é que são as periferias que, pela questão histórica do Brasil, tem majoritariamente a população negra formando seus contingentes populacionais. Então, mais do que nunca é atual, porque boa parte, eu acredito, né? Eu não sei também, mas eu acredito, boa parte da banalização de alguma parte importante da sociedade sobre as perdas humanas que a gente está tendo, o drama humano, decorre do histórico nosso de banalização da vida humana, do valor e da violência, porque não deixa de ser uma violência, o que o Estado está fazendo com a sociedade nesse aspecto da pandemia, que eu acho que decorre do nosso passado escravagista, o país que mais recebeu seres humanos escravizados no passado e que tem isso como elemento formador da sua identidade nacional. Sim, e uma das decorrências disso é que o Estado brasileiro não estabeleceu políticas sérias e políticas de Estado que dessem a essas populações o status de humano. Porque o que a gente está falando hoje é sobre o status de humanidade. Né? O que a gente está apontando hoje é que nós, no Brasil, tivemos um presidente eleito que disse que na ditadura morreu pouca gente e que tinha que ter morrido pelo menos 30 mil. Nós nos demos ao desfrute de subestimarmos, e aquela coisa que a gente conversava aqui na semana passada, né? Nós subestimamos a capacidade desse discurso de ódio, desse discurso alienante, desse discurso fanático que está na ponta das igrejas neopentecostais. Por quê? Porque, efetivamente, o Brasil não conhece o Brasil, Romo. A esquerda brasileira, o campo progressista brasileiro, os acadêmicos, os intelectuais, o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil não tem ideia, as pessoas não têm ideia do que é um discurso fanático na ponta. Assim, quem já caminhou dentro de favelas, quem conhece o interior do país, quem já esteve nos rincões desse país, sabe que o que a gente lida é com um processo de desumanização que a gente precisa colocar em pauta. Então, quando a gente subestimou, primeiramente, o projeto nazifascista das igrejas neopentecostais, foi subestimado pela política, né? E aí a gente não pode deixar de colocar, e assim, e isso é uma crítica que precisa ser feita, e ao campo progressista, de uma forma geral, por exemplo, a utilização dos currais eleitorais para a eleição de candidatos nas cidades. E a gente está vendo hoje que os neopentecostais eles estão na política, eles estão nos presídios, eles estão nas favelas. Ou seja, hoje, eu, como mulher de terreiro, como mulher de tradição afro-brasileira, não estou segura. Mas não tem ninguém neste país seguro. Porque é impossível hoje, para um governador de estado, para um prefeito, ainda que ele fosse progressista, retirar os pastores de dentro dos presídios. É impossível hoje você tirar o braço armado das igrejas neopentecostais, você tirar isso, você acabar com isso. Ninguém está seguro no Brasil hoje. E nós precisamos colocar a mão na consciência e sabermos o tamanho da nossa responsabilidade. Porque é isso que está em jogo, sabe, Rômulo? É a responsabilidade da gente. E assim, por que nós chegamos até aqui? O racismo estrutural e estruturante desta sociedade permitiu que um projeto nazifascista chegasse aonde ninguém quis olhar. E aí a gente não vai... Eu não vou ser ingênua de achar que o Estado não está nas favelas. O Estado está presente nas favelas o tempo inteiro. Presente, sim. Presente com o braço armado da polícia. Presente com a repressão. Presente com o controle, com a biopolítica de corpos. Presente
na forma como as pessoas, no impedimento das pessoas de ir e vir. O Estado está presente sim nas favelas. E é por essa presença da força do Estado nas favelas que esse discurso nazifascista chegou como uma luva, servindo como uma luva, porque foi uma possibilidade dessas pessoas terem acesso a alguma forma de se entenderem como seres humanos. E isso é muito sério, sabe por quê, Rômulo? Porque quando você tem um discurso, e aí o discurso do Bolsonaro está muito aliado a isso, que é o discurso do eleito, do escolhido. E as igrejas neopentecostais fizeram isso o tempo inteiro. A gente está falando de um discurso que a gente já conhece há muito tempo, desde a Ku Klux Klan, desde o Terceiro Reich. Quando você se coloca como povo escolhido, de uma forma a ter privilégios, seja ele privilégio nessa vida ou em outra, ou seja lá como, e que você faz essa distinção, a gente está falando de uma política de supremacia. Certo. E aí a gente tem que olhar o governo brasileiro a partir de uma ideia de supremacia. Porque o que a gente está vendo hoje acontecer, Rômulo, tem a ver com a nossa forma de encarar o nosso próprio país. Né? A gente se encantou com essa coisa de que nós somos uma democracia racial e que os partidos políticos podiam fazer os cercadinhos, né? Os chiqueirinhos para tratar das políticas para preto, e aí faz os setoriais dos pretinhos, faz os setoriais dos macumbeiros, bota tudo no cercadinho e faz de conta que tem representatividade. Isso não dá mais para a gente passar, não dá mais para ser assim. A gente vai ter que botar o dedo na ferida. Porque o que a gente está vendo hoje é a ascensão exatamente do discurso supremacista, que a gente não se deu conta, porque a gente está tão arraigado a olhar essa sociedade, né? Essa sociedade onde preto, pobre, é tudo subalterno mesmo, né? Vamos deixar os pretinhos, né, discutir o que eles quiserem lá, deixa eles brincarem, deixa eles serem folclóricos, deixa eles fazerem carnaval, e a gente, a elite, discute o que é bom ou o que não é para o país. Então, a gente tem uma forma, e a responsabilidade que a gente tem hoje é olhar para si. Porque tem uma coisa, Rômulo, que a gente precisa, e talvez isso não seja uma teoria adequada às ciências sociais. Mas a gente não é feito do mesmo barro, não. Caráter, bom caráter, boa conduta, isso é emanação do espírito. Isso não tem a ver somente com as dimensões sociais que a gente está dada, não. Porque eu tinha, inclusive, a ideia de que as pessoas muito ignorantes eram as que votavam no Bolsonaro e eram as que estão mais sensíveis a esse discurso supremacista. No entanto, a gente vai ver pessoas analfabetas, semi-analfabetas, extremamente alheias à formação, qualquer tipo de formação cultural, educacional, assim, alheias, inclusive, à inclusão, e que acham isso, e que acham o Bolsonaro, e que acham o discurso supremacista uma aberração. Então, isso é dom do espírito. Boa conduta, bom caráter, é dom do espírito, Rômulo. E a gente tem uma dimensão de achar que é todo mundo bonzinho, a humanidade é uma beleza, né? Nós somos pessoas boas. Não, eu acho que essa ingenuidade, essa infantilidade, a gente tem que perder, a gente precisa perder isso. Mas, Rose, eu concordo com o que você está falando, e é o seguinte, esse evento todo em que a gente está vendo falta de empatia de muitas pessoas diante do sofrimento humano e da tragédia que está sendo a pandemia e a tentativa de resposta, se a gente pode chamar isso de resposta dos Estados no mundo e principalmente no nosso Brasil. E eu fiquei pensando aqui, né? Empatia se ensina? Tem como você ensinar empatia para quem não tem empatia? Você pode até ajudar a desenvolver. Por exemplo, é tido aí, né, nos meios, né, até de psicologia, que você dá um animalzinho de estimação quando a pessoa é criança, ajuda ela a desenvolver a empatia, mas você tem até condições clínicas, né, transtornos psiquiátricos em que a pessoa não tem empatia. Então, por exemplo, há
um distúrbio aí do espectro autista, que é a síndrome de Asperger, em que a pessoa não tem empatia. Aí eu não sei, nessa pessoa que é autista Asperger, você dá em criancinha para ela um cachorrinho, vai ajudar, não vai ajudar, vai ser inútil? Eu não sei. Aí, por exemplo, se tem uma criancinha com Asperger, que além de tudo tem bronquite, os pais não dão um cachorrinho ou gatinho, vai ser pior? Eu não sei. Agora, eu tenho dúvidas sinceras, e aí eu partilho dessa visão de que tem uma questão que é espiritual, mas às vezes até uma questão orgânica, né? A pessoa tem, ela um síndrome... e eu tô falando, conheço pessoas Asperger maravilhosas, né? Assim, que conseguem modular. Tem isso e ela fala, não, peraí, deixa eu pensar se a minha reação tá certa, porque eu tenho essa tendência a não me colocar, né, no lugar do outro e tal, então peraí e tal. E aí ela desenvolve, então, um instrumental cognitivo-comportamental para ajustar essa disfunção, assim como a pessoa que tem tendência a engordar vai se ajustar, não, eu preciso comer menos, porque senão eu vou engordar e tal. Todos nós temos os nossos transtornos de limitações com os quais, né, a gente apanha na vida e vai aprendendo. Mas eu tô com essa dúvida também, mãe Rose, se né, ou melhor, mas essa dúvida não. Eu concordo com você que a gente tem que perder alguma ingenuidade, porque não é todo mundo que é bonzinho, né? Não é todo mundo que é bonzinho. Então, eu pediria, mãe Rose, já daqui a pouco o Rabino Gilberto Ventura está chegando, para você amarrar aí essa conclusão os próximos aí 5 minutinhos com a gente. Bom, gente, pegando só o que você colocou, Ramos, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: eu acho que todos nós temos condição de desenvolver empatias, menos os psicopatas, né? Do ponto de vista dos psicopatas, né? Que normalmente são as pessoas que têm que têm uma compulsão pela morte e uma compulsão pelo poder, né? As pessoas que têm compulsão pelo poder normalmente são psicopatas. E aí a gente vai olhar para o cenário brasileiro. Hoje a gente vai ver como tem psicopata no Brasil, né? Começando pelo presidente, começando pelos grandes mercadores da fé, por vários políticos que a gente está aí, que realmente fazem uma conta de chegar a partir das vidas humanas, porque é isso que está em jogo. O que está em jogo hoje é isso. Qual é a conta que se faz, né? O que a gente está vivendo hoje, né? Vamos deixar os velhos morrerem. Gente, isso é eugenia. Isso é a política do Terceiro Reich. Isso é uma política de Estado que é impossível que a gente pratique no século XXI. Então, o que a gente está trazendo é que, primeiro, né, a dimensão da culpa para as tradições afro-brasileiras, elas não estão dadas como nas dimensões cristãs, né? A coisa da culpa, ela é muito mais complexa e talvez a gente precisasse de mais um programa para conversar sobre isso. Está convidada, né? Então, já está convidada. Né? A gente está muito na relação da troca. E uma das questões que a gente precisa entender a gente tem responsabilidade, sim, o tempo inteiro com o mundo que a gente vive. Independente de ter votado ou não votado no Bolsonaro, nós somos responsáveis pela realidade que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito importante, inclusive para os povos tradicionais de matriz afro, né? A segunda questão desenvolver empatia demanda vontade, demanda desejo, demanda reconhecer que o outro ser humano ele é tão importante quanto você. Né? É aquela coisa, meio aquele princípio namastê, o divino que habita em mim reconhece que existe divino habitando em você também. Sim. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre como lidar, né, com essas divindades. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com os judeus. Ih, olha aí, o Rabino está ouvindo, ele está na sala com a gente. Os judeus me ensinaram que a gente não dialoga com fascista, que a gente tem que enfrentar fascista. Né? A empatia, o exercício da empatia, ele precisa ser dialógico, ele precisa estar em relação, ele precisa ser uma troca. Se ele não for uma troca, ele é uma frustração. E é por isso que é muito importante que a gente enfrente e combata
os fascistas. Porque são pessoas que você não consegue exercer a empatia porque você não consegue lidar, que você não consegue estabelecer relação com essa pessoa. Então não adianta só o seu desejo de querer ser empático, mas você também demanda que o outro queira entender que a sua liberdade e que há a divindade em você também. Então a gente está diante de um cenário, Rômulus, que a gente precisa de duas coisas. Responsabilidade, e eu acho que a morte do Flávio Migliaccio trouxe para nós algumas reflexões sobre o suicídio que são fundamentais. Isso era uma coisa que eu acho que deveria ser apontada, né? A forma como isso foi publicizado, como isso foi lido pela população, num momento tão duro, tão difícil, né? E os meios de comunicação divulgaram a carta que ele deixa, expõe apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que não é para divulgar cartas de pessoas que cometem, que atentam contra a própria vida. Totalmente então, assim, de acordo. A gente está diante de questões muito sérias. Eu acho que a humanidade chegou a um momento, né, e principalmente no Brasil, gente, o que a gente está vivendo no Brasil hoje é algo que a gente realmente precisa. Assim, precisa ser um divisor de águas para o campo progressista. Eu não estou falando isso porque eu acredito que a direita vá ter algum tipo de reflexão sobre isso. Mas é preciso entender, o campo progressista precisa entender que nós estamos, ou que a gente está num momento limite e que esse momento precisa ser um divisor de águas e que é preciso rever as práticas, principalmente ao lidar com as populações, né, que estão na ponta, que estão morrendo, que é preto, que é pobre, né, que é gay, que é mulher, e, sabe? A gente precisa ter essa dimensão, que não adianta mais passar pano para a direita, não adianta mais passar pano para a mortandade, para o genocídio dos meninos pretos, não adianta mais passar pano para o que é a situação carcerária nesse país. Não adianta mais passar pano, né, e dizer que um governador diz que vai tacar um míssil numa favela e as pessoas entenderem que isso acharem isso natural e não se escandalizarem com isso e não se revoltarem com isso. Muito bem. Né? E assim, eu acho que esse momento, é um momento duro. Eu acho que para nós que sempre estivemos na ponta, para a gente que sempre tomou porrada da polícia, para a gente que sempre teve as nossas casas invadidas, para a gente que sempre foi perseguido e demonizado, nós conseguimos, de uma forma ou de outra, estabelecer redes de solidariedade, certo, que nós estamos conseguindo cuidar dos nossos. Certo. O problema, Rômulo, é que o que a classe média brasileira está fazendo? A não ser ficar apavorada. A não ser ficar procurando culpados para terceirizar a sua responsabilidade diante desse cenário de barbárie que nós estamos vivendo. Certo. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse momento e perceba o quanto ele demanda um esforço cognitivo, espiritual, porque a gente não pode ficar terceirizando a nossa culpa, não, Romulo. Terceirizar a culpa é muito fácil, né? A culpa é do outro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Estado, a culpa essa terceirização da culpa que é tão cara às tradições cristãs, ela retira de nós uma coisa chamada responsabilidade. E é isso que as pessoas precisam entender. Que o tamanho da responsabilidade de cada um diante desse cenário. Maravilha, Mãe Rose. Muito obrigada pelas reflexões que você trouxe hoje. Como eu falei, o convite já está feito para você se juntar a essa galera aqui, aos Expressionautas e a mim também na semana que vem. Eu fico muito feliz, uma honra, uma felicidade conversar com você, Rômulo. Uma felicidade estar aqui, que eu acho que a gente precisa realmente passar a pensar nessas coisas a partir de outras lógicas, né? Porque até agora, aqui a gente veio usando até lá, parece que não deu muito certo. Exatamente, é isso aí. Bom dia para você e até semana que vem. Até
Até semana que vem. Conversamos aqui com mãe Rosiane Rodrigues, ou mãe Rose, para os seus filhos de santo, trazendo reflexões importantes.